Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cecílio Silveira aqui do canal Matemática Sem Cola. Nessa aula eu quero continuar falando com você sobre função logarítmica. Professor, por que função? Por quê? Porque é o seguinte, respondendo à própria pergunta de vocês, onde é que a gente usa isso, né? Então, a ideia de quando você tem uma situação, você equacionar aquela situação através de duas variáveis, onde uma coisa depende da outra, a gente chama isso de função. E nesse caso aqui, função logarítmica, porque nós estamos treinando logaritmo, tá legal? Bom, então é o seguinte, olha só, diz assim, ó, que o número em centenas de indivíduos de um determinado grupo de animais, X dias após a liberação de um predador no seu ambiente, é expresso pela seguinte função. Então, uma equação matemática onde alguém observou aquela situação, tá legal? E aí é um modelo matemático onde o f de x representa em centenas, né, de indivíduos. Então é importante isso, tá? Após 5 dias da liberação do predador, o número de indivíduos desse grupo presente no ambiente será de, e aí nós vamos pensar. Então observe que, em primeiro lugar, o número em centenas de indivíduos. Bom, uma centena, 100, duas centenas, 200 e assim por diante. E aí, olha só. Então, se esse número, né, ele é calculado em função do x, e x, né, significa dias, então, após 5 dias, então ele me dá o valor do x. E ele quer saber, então, o valor da centena, na verdade, poderia ser c em função de dias, né? Mas ele colocou f, que é muito comum, né? Saber que tem uma variável em função da outra. Então, vamos saber aí quantas centenas tem em função de dias. Então, o que nós temos que fazer? Trocar simplesmente o x por 5. E aí, quando você fizer isso, então, vou colocar o f de 5, tá vendo? Ó, igual, vamos lá, então fica aqui, ó, log, tá? Aqui eu vou colocar um parênteses aqui, nem precisaria, vou colocar aqui, ó, 5 elevado a 4 e a base está aqui, ó, 5 raiz cúbica de 5. Professor, mas o que eu faço agora? Nós vamos resolver, né? Vamos resolver essa equação, porque aqui, ó, é a quantidade que nós queremos saber. Por isso que é muito comum, né? Ao invés de aparecer f de x, apareceu y. Então, o f de x está no lugar do y. O y é a quantidade, né, de centenas de indivíduos em função do dia. Então, aqui, ó, simplesmente na equação logarítmica que nós estamos treinando, é legal você assistir as equações de logaritmo para pegar a segurança, é isso aqui, ó. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, o log, ó, de 5 elevado a 4, e aqui, ó, é 5 raiz cúbica de 5, e aí você põe igual a y, tá bom? Só para você entender que é uma variável qualquer. E aí fica assim, ó, 5 elevado a isso, ó, 5 raiz cúbica de 5 elevado a y, que é igual a 5 elevado a 4. Tá bom? Professor, a base é 5, certo? E aqui, ó, nós já aprendemos e é legal, então a gente retomar. Combinado? Aqui, ó, primeiro tem essa raiz, nós vamos tirar essa raiz, ó, 5 vezes. Lembra? Aqui tem 1, ó, eu já vou lembrando as propriedades, porque você treinou as equações antes, tá? Aqui, ó, 5, todo radical pode ser escrito em forma de potência, então aqui fica 1/3, tá vendo? Ó? Elevado a y igual a 5 elevado a 4. Observe. E agora aqui, ó, multiplicação de potência, mesma base. Aqui o expoente é 1. Então você vai copiar a base e vai adicionar o expoente. 1 mais 1/3. Tudo isso aqui elevado a y e aqui, ó, 5 elevado a 4. 1 mais 1/3. Então, nós já aprendemos, né? Vou trazer para cá. Então, como se fosse um rascunho aqui, tá? 1 mais 1/3. O que a gente faz? Deixa o 3 aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, isso aqui é igual a 4, vou colocar pequenininho aqui, ó, 4/3. Então, olha só como vai criando cara. Então, 5 elevado a 4/3 e o y está aqui, ó, elevado a y igual a 5 elevado a 4. Professor, mas e agora? Agora, potência de potência. Lembra? Você tem aqui uma potência
de uma potência. Você vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Então aqui, ó, se não tivesse esse 3 embaixo, 4 vezes y, 4y, mas tem o 3, então é 4 terços de y. E aí, como as bases são iguais, você já pode cortar. Igual a 4. Olha só. Agora, multiplique em x. Põe um daqui. O 3 sobe multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. 4y igual a 3 vezes 4, que é 12, tá vendo? Está multiplicando em x. E o y é igual, o 4 está multiplicando, passa dividindo. Y igual a 3. Lembrando que o y é a quantidade de centenas. E aí, quando você for, né, escolher a sua alternativa, você não pode esquecer que é em centenas. Então, se o y é igual a 3, lá que nós encontramos, na verdade, a quantidade de animais são 300 animais, certo? Porque são 3 centenas. Só esse detalhe, cuidado com essas pegadinhas de exercício, que é a alternativa C. Então, observe que se você treinou as equações, escreveu bonitinho as propriedades, quando você lê um problema contextualizado envolvendo essa equação, o logaritmo, fica fácil você resolver. Então, a lição de casa é treinar as equações primeiro antes de vir os problemas, tá legal? Essa é uma importância, então, que nós temos, que os professores gostam, né? De treinar primeiro as equações para depois ir para as funções. Combinado? Bons estudos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima aula. Tchau!